A história começa exatamente onde o primeiro filme terminou, mas com uma mudança completa de tom. O que deveria ser um dos momentos mais felizes na vida de duas pessoas se transforma no início de um pesadelo. O dia do casamento de Will Turner e Elizabeth Swann, que simbolizava liberdade, amor e um novo começo, rapidamente se torna uma cena de tensão e opressão. O ambiente que deveria estar cheio de alegria é invadido por autoridade. E não qualquer autoridade, mas uma figura que representa algo muito maior do que apenas lei e ordem. Lord Cutler Beckett, o representante da Companhia das Índias Orientais, chega com um propósito claro: controle. Ele não está ali apenas para prender pessoas, mas para estabelecer domínio. Elizabeth é presa, Will também. O motivo é simples, mas carregado de significado. Eles ajudaram Jack Sparrow a escapar. E isso, no mundo onde a companhia domina, não é apenas um erro, é um crime contra o sistema, um sistema que não permite exceções, não permite liberdade fora de suas regras. Esse momento é importante porque estabelece um dos temas centrais da história: o conflito entre liberdade e controle. A companhia representa o poder organizado, a estrutura, a ordem imposta. Jack Sparrow, por outro lado, representa o caos, a liberdade, a imprevisibilidade, e Will e Elizabeth estão presos entre esses dois mundos. Enquanto isso, outro personagem importante também é afetado por essa mudança de poder. James Norrington, um homem que antes representava a lei, a disciplina e o dever, perde tudo. Ele falha em capturar Jack Sparrow, falha em cumprir sua missão, e isso o transforma. Ao invés de aceitar sua punição, ele faz algo inesperado. Ele abandona tudo, salta para o mar, desaparece. Esse momento não é apenas físico, é simbólico. Ele deixa para trás sua identidade antiga. O homem que seguia regras agora entra em um mundo onde as regras não significam nada. Voltando à prisão, Elizabeth enfrenta a realidade. Ela sabe que a sentença será severa. A morte não é apenas uma possibilidade, é quase uma certeza. Mas a história não segue um caminho simples. No dia seguinte, Cutler Beckett chama Will para uma conversa. E aqui começa o verdadeiro jogo. Beckett não quer apenas punir. Ele quer usar. Ele entende que Will é útil e faz uma proposta. Jack Sparrow possui algo importante, uma bússola. Mas não é uma bússola comum, é uma bússola que não aponta para o norte. Ela aponta para o que a pessoa mais deseja. E Beckett quer isso. Ele não explica completamente o motivo, mas fica claro que não é apenas um objeto. É uma ferramenta de poder. Ele faz um acordo, traga a bússola. E Elizabeth será perdoada. Will não tem escolha. Ele aceita. Mas esse momento define algo importante sobre seu personagem. Ele não age por ambição nem por medo. Ele age por amor. E isso o diferencia de muitos outros personagens na história. Ele se despede de Elizabeth e parte. Agora a narrativa muda completamente de cenário. O foco vai para Jack Sparrow. Jack está no mar, a bordo do Black Pearl, mas algo está diferente. Ele não está relaxado, não está confiante como de costume. Há uma tensão interna, algo que ele não demonstra claramente, mas que está presente em suas ações. Ele encontra um pedaço de pano, um objeto aparentemente simples, mas com um detalhe importante: um desenho, uma chave. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas é o início de algo muito maior. Jack diz à sua tripulação que essa chave abrirá um baú valioso, algo cheio de riquezas. Mas a forma como ele fala deixa claro que não está dizendo toda a verdade. E isso é essencial para entender Jack Sparrow. Ele nunca revela tudo, sempre guarda algo, sempre joga com informações. Durante a noite vemos Jack sozinho, observando sua bússola, mas ela não funciona corretamente, e isso é estranho, porque a bússola depende do desejo, e se ela não funciona, isso significa que Jack não sabe o que quer. Esse detalhe é extremamente importante, porque mostra um conflito interno. Jack Sparrow, o homem que sempre parece ter controle, na verdade está perdido. Ele desce para o porão do navio, e lá, algo impossível acontece. Bootstrap Bill Turner aparece, um homem que deveria estar morto.
mas não está. E aqui a história revela sua verdadeira natureza. Não é apenas uma aventura, é uma história de maldições. Bootstrap explica tudo. Anos atrás, quando Jack Sparrow perdeu o Black Pearl, ele fez um acordo com Davy Jones, o Senhor dos Mares, o capitão do Flying Dutchman. O acordo era simples. Davy Jones levantaria o navio do fundo do mar e, em troca, Jack teria 13 anos como capitão, mas depois disso, ele teria que servir a Jones. E agora, os 13 anos acabaram. Esse momento muda completamente o contexto da história, porque agora entendemos que Jack não está fugindo da lei, ele está fugindo de algo muito pior. Bootstrap também revela algo ainda mais trágico. Ele próprio fez um acordo com Davy Jones e agora é um escravo, preso em um destino pior que a morte. Antes de desaparecer, ele deixa uma marca na mão de Jack, uma marca negra. Essa marca significa uma coisa: o Kraken, uma criatura gigantesca, um monstro do mar. Se Jack não cumprir seu acordo, o Kraken virá e destruirá tudo. Jack, pela primeira vez, demonstra medo real, não sarcasmo, não humor, medo. E isso muda completamente a percepção do personagem, porque mostra que existe algo que nem ele pode controlar. Agora, a história está completamente estabelecida. Temos 3 forças principais: a companhia, que busca controle, Jack, que busca escapar do seu destino, e Davy Jones, que representa algo inevitável. E no meio disso tudo, uma chave, um baú e um segredo, que pode mudar tudo. A jornada de Will Turner não é apenas uma missão, é uma travessia entre 2 mundos. Ele não está simplesmente procurando Jack Sparrow, ele está entrando em um território onde as regras normais deixam de existir. O mar, que antes representava liberdade, agora se torna um espaço de incerteza, perigo e forças que não podem ser controladas. Depois de dias no oceano, enfrentando tempestades, dúvidas e a pressão constante do tempo, Will finalmente encontra um sinal. Ao longe, ele vê algo que muda tudo: o Black Pearl. O navio está parado em uma ilha desconhecida. Esse detalhe já é estranho por si só. O Black Pearl não é um navio que simplesmente para. Ele está sempre em movimento, sempre fugindo ou perseguindo. O fato de estar ali, imóvel, sugere que algo está errado. Will desembarca. O ambiente da ilha é silencioso, mas não tranquilo. Existe uma sensação de observação constante, como se algo estivesse escondido, esperando. A vegetação é densa, o ar é pesado, e cada passo parece mais arriscado que o anterior. E então, ele é capturado. Os nativos da ilha surgem de todos os lados. Não são apenas tribais comuns. Eles seguem um costume muito mais sombrio: canibalismo. Esse detalhe muda completamente o tom da situação. Não é apenas perigo, é sobrevivência imediata. Will é levado para a vila deles, e o que ele encontra lá é algo completamente inesperado. Jack Sparrow, mas não como prisioneiro, como rei. Esse momento é ao mesmo tempo cômico e perturbador. Jack está decorado, exaltado, tratado como uma figura quase divina, mas para quem entende a situação, fica claro que aquilo não é respeito, é preparação. Will rapidamente entende o que está acontecendo. Jack não é um líder, ele é uma oferenda. Os tribais acreditam que existe um espírito dentro dele e que, ao consumi-lo, poderão absorver esse poder. Ou seja, eles vão comê-lo. Enquanto isso, Will tenta explicar a situação. Ele fala sobre Elizabeth, sobre a sentença de morte, sobre o acordo com Cutler Beckett. Ele pede a bússola, mas Jack, como sempre, não responde diretamente. Ele joga com as palavras. Ele evita dar respostas claras. E isso cria frustração. Mas antes que qualquer negociação possa avançar, Will também é preso. Ele é colocado em uma gaiola, junto com outros membros da tripulação do Black Pearl. E aqui temos um momento importante de construção narrativa. Os companheiros de Jack revelam a verdade. Eles não são leais por escolha, eles estão presos na mesma situação e confirmam o pior: Jack será comido, e eles também.
Enquanto isso, os tribais iniciam seus preparativos. O ritual está próximo, o ambiente muda, a tensão cresce, o humor dá lugar ao desespero. Mas é aqui que a história mostra sua habilidade em equilibrar tons, porque mesmo em uma situação extrema, existe estratégia. A tripulação começa a escapar, usando inteligência, improvisação, caos. E isso cria uma sequência intensa, mas ao mesmo tempo criativa. Eles rolam dentro de esferas, correm pela selva, enganam os tribais e conseguem retornar ao Black Pearl. Jack também escapa, mas não sem dificuldades, e quando finalmente chegam ao navio, eles partem. A ilha fica para trás, mas o perigo, não. Agora, com todos juntos novamente, a história entra em um novo nível, porque finalmente a verdade começa a se aparecer. Jack revela algo importante. Cutler Beckett não quer apenas a bússola, ele quer algo maior, um tesouro, mas não um tesouro comum, um baú, o Dead Man's Chest. E aqui a narrativa muda completamente de escala. Porque esse baú não contém ouro, não contém joias, contém algo muito mais poderoso. O coração de Davy Jones. E isso muda tudo, porque quem possuir esse coração controla Davy Jones, e quem controla Davy Jones controla o mar. Agora, o objetivo não é apenas escapar, é encontrar o baú, mas para isso, eles precisam de ajuda. E essa ajuda vem de um lugar misterioso, uma figura que conecta o mundo humano ao sobrenatural. Tia Dalma. Eles chegam ao seu local, uma cabana isolada, cheia de símbolos, cheia de segredos. Tia Dalma não é apenas uma personagem, ela é um portal narrativo. Ela explica o que ninguém mais pode explicar. Ela revela a natureza da bússola, ela revela o significado do baú. E mais importante, ela revela Davy Jones. Não como um homem, mas como uma entidade. Ela explica que ele foi humano um dia, mas se perdeu, se transformou, se tornou algo diferente, e seu coração foi removido, colocado em um baú, para que ele nunca mais pudesse sentir. Esse detalhe é profundamente simbólico, porque mostra que Davy Jones não é apenas um vilão, ele é alguém que fugiu da dor e pagou o preço. Tia Dalma também entrega algo importante a Jack, um pote de terra, algo simples, mas essencial, porque Davy Jones não pode pisar em terra firme, e enquanto Jack tiver terra com ele, estará seguro. Esse detalhe adiciona uma nova camada estratégica, porque agora Jack tem uma forma de se proteger, mas ainda falta uma coisa, a chave, e essa chave está com Davy Jones. Agora, o objetivo é claro, encontrar Davy Jones, e assim eles partem. O mar se torna mais sombrio, mais pesado, mais perigoso, porque agora eles não estão apenas navegando, estão entrando no território de um monstro, e quando finalmente chegam ao local, veem algo estranho, um navio destruído, mas o Will entende, isso não é o Dutchman, porque o Dutchman não está sempre visível, e então ele emerge, do fundo do mar, o Flying Dutchman, um navio vivo, coberto de criaturas, deformado, assustador. E nesse momento, a história atinge um novo nível, porque agora não existe mais dúvida. Eles estão enfrentando algo que não pertence ao mundo humano. Quando o Flying Dutchman emerge das profundezas do oceano, não é apenas um navio que aparece. É como se o próprio mar estivesse revelando um segredo antigo. A madeira do casco parece viva, coberta por algas, corais e partes orgânicas, como se o navio fosse uma extensão das criaturas que vivem nele. O ar ao redor muda, fica pesado, carregado de uma energia que não pertence ao mundo comum. Will observa tudo isso em silêncio. Ele sabe que aquele momento é decisivo. Não há espaço para erro. Ele sobe a bordo e imediatamente é capturado. Os tripulantes do Dutchman não são humanos comuns. São homens transformados pelo tempo, pela maldição, pela servidão eterna. Seus corpos estão deformados, misturados com criaturas marinhas, como se estivessem sendo lentamente consumidos pelo oceano. E isso revela algo importante. Servir Davy Jones não é apenas trabalhar, é perder a humanidade. Will é levado diante de Davy Jones, e pela primeira vez, vemos ele completamente. Não é humano.
Não mais. Seu rosto é coberto por tentáculos. Seus olhos carregam uma tristeza profunda. Sua presença é dominante. Davy Jones não é apenas um vilão. Ele é uma consequência. Quando fala, sua voz é calma, mas ameaçadora. Ele escuta Will, observa, analisa. Will diz que foi enviado por Jack Sparrow para pagar uma dívida. E esse detalhe é crucial, porque Davy Jones entende o jogo. Ele olha para o horizonte, usa seu telescópio e vê o Black Pearl e lá, Jack Sparrow. Os dois se encaram à distância, sem palavras, mas com total entendimento. E então, Davy Jones faz algo impossível. Ele desaparece e aparece no Black Pearl. Esse momento quebra completamente as regras da realidade. Mostra que ele não está limitado pelo mundo físico. Ele confronta Jack. Lembra o acordo. 13 anos. Tempo esgotado. Jack tenta negociar, como sempre, mas dessa vez não funciona da mesma forma. Davy Jones propõe algo diferente. Uma troca. 100 almas. Jack já enviou uma. Faltam 99. Se conseguir, estará livre. Esse momento é extremamente importante, porque revela a verdadeira natureza do conflito. Jack não está lutando contra a morte, está tentando adiá-la. Davy Jones aceita o acordo, remove a marca negra e desaparece. Agora Jack tem 3 dias. 3 dias para encontrar 99 pessoas e sobreviver. Enquanto isso, no Dutchman, Will continua sua missão. Ele precisa encontrar a chave, mas não sabe onde está. E então, encontra alguém inesperado. Seu pai, Bootstrap Bill Turner. Mas ele não é mais o mesmo. Está preso, confuso, desconectado. A maldição começou a afetar sua mente. Will tenta falar com ele, mas percebe algo terrível. Ele está esquecendo quem é, e isso adiciona uma camada emocional muito forte. Porque agora, a missão não é só pegar a chave, é salvar seu pai. Mas Bootstrap não sabe onde está a chave. E então, uma figura misteriosa aparece. Alguém que entende o sistema do navio. Ele revela a verdade. Davy Jones sempre carrega a chave com ele, no pescoço. Agora Will sabe o que fazer, mas precisa de uma oportunidade. E essa oportunidade surge em um jogo. Os tripulantes jogam dados, mas não por diversão. Eles apostam anos de suas vidas. Tempo, o recurso mais valioso de todos. Will entra no jogo e desafia Davy Jones. Aposta tudo, sua vida inteira, em troca da chave. Esse momento é tenso, silencioso, porque não é apenas sorte, é estratégia. Bootstrap entra no jogo também e tenta ajudar, mas comete um erro. Ele trapaceia e Davy Jones percebe. O castigo é imediato. Servidão eterna, sem esperança, sem liberdade. Esse momento é devastador, porque mostra que não há misericórdia, mas também revela algo importante. Will viu a chave, sabe onde está, e isso é suficiente. Durante a noite, ele age, com a ajuda do pai, que por um breve momento recupera a lucidez. Eles criam uma distração, e Will vai até Davy Jones. Ele está dormindo. E esse momento é simbólico, porque mesmo um monstro precisa descansar. Will se aproxima, rouba a chave e foge. Agora, a corrida começou. No dia seguinte, Davy Jones percebe. A chave sumiu e imediatamente entende. Jack Sparrow, o baú, o coração, tudo está conectado. Ele ordena que o Dutchman se mova e o navio desaparece novamente, nas profundezas. Enquanto isso, Jack, Elizabeth e os outros já estão no caminho, seguindo a bússola, que agora funciona, porque finalmente há clareza, desejo, objetivo, e todos querem a mesma coisa, o baú, mas por motivos diferentes. E isso é o que torna tudo mais perigoso, porque agora não é apenas uma busca, é uma corrida. O mar está mais agitado agora, não apenas pelas ondas, mas pela tensão que cresce entre todos os envolvidos. A bússola de Jack finalmente aponta com clareza, não porque o caminho ficou mais fácil, mas porque o desejo de cada um se tornou mais forte do que nunca. Não existe mais dúvida sobre o que querem: o baú, o coração, o controle. E é assim que eles chegam à ilha, um lugar aparentemente comum, mas carregado de significado. Não há sinais visíveis de algo extraordinário,
mas a atmosfera diz o contrário. É o tipo de lugar onde segredos são enterrados, onde histórias antigas permanecem escondidas, esperando para serem descobertas. Jack é o primeiro a agir. Ele começa a cavar, sem hesitação, sem explicar, como se já soubesse exatamente onde procurar. E em poucos momentos, o baú aparece. O Dead Man's Chest, simples por fora, mas carregado de poder. Jack abre, e lá está, o coração de Davy Jones, batendo, vivo. Esse momento é silencioso, pesado. Porque todos entendem o que isso significa. Quem controlar esse coração controla Davy Jones, e quem controla Davy Jones controla o mar. Mas antes que qualquer decisão seja tomada, Will chega, e logo depois, James Norrington. E agora, temos 3 homens, 3 objetivos, 3 caminhos. Jack quer liberdade, quer usar o coração como moeda de troca, se entregar a Jones e escapar. Will quer salvar seu pai, libertá-lo da maldição, acabar com a escravidão. Norrington quer redenção, quer recuperar sua posição, seu respeito, sua identidade. E o coração é a chave para tudo isso. O conflito é inevitável. E começa uma luta, mas não uma luta comum. É caótica, imprevisível, quase absurda. Espadas se chocam, corpos se movem e o baú passa de mão em mão. Esse momento é único, porque mistura tensão com humor, estratégia com improviso. Eles lutam enquanto correm, correm enquanto lutam, e tudo gira em torno de um único objeto, o baú. A luta os leva até uma antiga igreja, um lugar que deveria representar paz, mas que agora se torna campo de batalha, e então o sino toca, um som alto, constante, e esse som atrai atenção, porque eles não estão sozinhos. Os servos de Davy Jones chegam, criaturas do mar, metade humanas, metade monstros. Agora o conflito muda novamente. Não é mais apenas entre eles, é contra algo maior. Elizabeth entra em ação. Ela pega o baú e corre. Todos a seguem. Mas o terreno não ajuda. Uma árvore, um desequilíbrio, e o baú cai, rola, desce. E um dos servos pega, mas Jack reage rápido, derruba a criatura, recupera o baú e corre, mas não por muito tempo, porque agora todos estão atrás dele. Will, Norrington, os monstros, e o caos continua. Jack consegue se afastar, abre o baú novamente e pega o coração, coloca em um pote, mas antes que possa agir, é atacado, e a luta recomeça. Agora ainda mais intensa, mais servos chegam e cercam todos. Norrington toma uma decisão. Ele pega o baú e foge, deixa todos para trás. Esse momento é crucial, porque mostra sua transformação. Ele não está mais preso à honra. Agora ele faz o que for necessário. Os servos o capturam, pegam o baú e retornam ao mar. Enquanto isso, Jack e os outros conseguem escapar. Voltam ao Black Pearl e partem, mas não por muito tempo, porque o Dutchman aparece novamente e a perseguição começa. O Black Pearl é rápido, muito rápido, e por um momento parece que vão conseguir escapar. Mas então, algo acontece. O pote cai, quebra, e o coração não está mais lá. Nesse momento, Will entende. Não é o Dutchman, é o Kraken, o monstro do mar, a criatura mais temida, enviado por Davy Jones, e então ele aparece, gigantesco, escuro, incontrolável, e o ataque começa. Tentáculos emergem da água, envolvem o navio, destroem tudo. A tripulação entra em desespero. Eles lutam, disparam, resistem, mas não é suficiente. Então criam um plano. Álcool, pólvora, uma explosão. Eles preparam tudo e detonam. O Kraken é ferido, mas não derrotado. E Jack sabe, ele sabe que isso não acabou. Ele volta para o navio e diz a todos para fugirem, porque ele entende a verdade. O Kraken não quer o navio, quer ele. Elizabeth percebe e faz algo inesperado. Ela o beija, mas não é amor, é despedida. Ela o prende com algemas, porque sabe que essa é a única forma. Todos escapam, menos Jack. E então o Kraken retorna, e Jack
Não foge, ele enfrenta, sozinho, com uma espada, diante de um monstro, e então ele é engolido, e o Black Pearl afunda. O silêncio depois do caos é sempre o momento mais pesado. Não há mais gritos, não há mais luta, não há mais movimento. Apenas o mar, calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabem que algo muito maior acabou de acontecer. Jack Sparrow desapareceu. O Black Pearl afundou. E o Kraken cumpriu sua missão. Os sobreviventes estão à deriva. Elizabeth, Will e o restante da tripulação observam o horizonte baixo. Ninguém fala por um tempo, porque não há palavras que possam descrever o que acabaram de perder. Jack não era apenas o capitão. Ele era o centro de tudo. O caos, a estratégia, a imprevisibilidade. E agora, ele não está mais lá. Elizabeth sente o peso da sua decisão, porque ela sabe. Ela foi quem fez isso. Ela o prendeu. Ela escolheu sacrificar Jack. E isso muda completamente o seu personagem. Até esse momento, Elizabeth sempre esteve dividida entre aventura e moralidade. Mas agora, ela fez uma escolha definitiva. Ela deixou de ser apenas alguém que ria a história e se tornou alguém que molda o destino dela. E esse tipo de decisão tem consequências. Enquanto isso, o foco muda para outro personagem. James Norrington. Ele chega a Port Royal, cansado, sujo, mas com algumas mãos. O coração de Davy Jones. Esse momento é extremamente importante, porque representa a redenção dele. Ele entrega o coração a Cutler Beckett. E com isso recupera tudo. Sua posição, seu respeito, sua identidade. Mas ao mesmo tempo, perde algo. Porque agora ele faz parte do sistema que antes apenas servia. Agora ele contribui diretamente para ele. Cutler Beckett, por sua vez, finalmente consegue o que queria. Controle. Porque agora ele pode controlar Davy Jones. E isso muda o equilíbrio do mundo. Porque o mar agora tem um dono. E esse dono não é o pirata. É o império. Esse detalhe é crucial para entender o impacto da história. Porque mostra que o verdadeiro poder não está apenas nos monstros ou nos heróis. Está nas estruturas. Nos sistemas. E agora, o sistema venceu. Mas a história ainda não acabou. Voltamos para tia Dalma. Elizabeth, Will e os outros chegam até ela. E pela primeira vez, vemos algo diferente. Desespero. Eles não estão ali por respostas. Estão ali por esperança. Eles querem Jack de volta. E tia Dalma faz uma pergunta simples. Vocês estão dispostos a ir até o fim do mundo? Essa pergunta não é apenas geográfica. É simbólica. Porque significa ir além do limite. Além do possível. E todos dizem sim. Sem hesitar. Porque agora, isso não é mais uma aventura. É uma missão. Uma missão de resgate. Então, acontece o momento final. A porta se abre. E alguém entra. Barbosa. Vivo. Esse momento muda tudo. Porque ele deveria estar morto. Mas não está. E sua primeira pergunta define tudo. Onde está o meu navio? O Black Pearl. Esse momento não é apenas um plot twist. É a confirmação de algo maior. A morte não é o fim. E isso abre possibilidades infinitas. Agora, analisando toda a história, podemos entender por que esse filme funciona tão bem. Primeiro, o conflito. Não é simples. Não é direto. Cada personagem quer algo diferente. Jack quer liberdade. Will quer salvar o país. Elizabeth quer salvar Will.
Norrington quer redencao. Beckett quer controle. Davy Jones quer cumprir seu destino. E todos esses objetivos entram em conflito. Segundo, o conceito. O Curacao fora do corpo. Isso é extremamente poderoso simbólicamente, porque representa alguém que nada quer sentir, que removeu sua própria humanidade. E isso transforma Davy Jones em algo mais do que um homem vilão. Ele é uma tragédia. Terceiro, o protagonista. Jack Sparrow não é um herói tradicional. Ele é egoísta, manipulador, imprevisível. Mas no final ele volta, mesmo sabendo o risco. E isso muda tudo, porque mostra que, no fundo, existe algo mais. Quarto, o final. Não é fechado. Jack está morto. O Curacao está com Beckett. Davy Jones está sob controle. Mas ao mesmo tempo, tudo está com Mecano. Isso é o que chamamos de final aberto. E é extremamente eficaz, porque mantém o interesse, mantém a curiosidade, mantém a história viva. Agora falando de números. O filme foi lançado em 2006. Teve um orçamento de aproximadamente 220 milhões de dólares. E arrecadou mais de $1 bilhão, se tornando um dos maiores sucessos da época. Mas o mais importante não são os números, é o impacto. Porque esse filme redefiniu o que uma sequência pode ser. Expandiu o mundo, aprofundou os personagens, elevou os riscos e criou algo maior, uma saga. No final, o que essa história realmente nos mostra não é sobre piratas, não é sobre monstros, não é sobre tesouros, é sobre escolas, sobre o que estamos dispostos a fazer para conseguir o que queremos. É o preço que pagamos por isso, porque no mundo de Pirates of the Caribbean nada vem de graça, nem mesmo a liberdade. E assim, essa história termina. Mas a jornada ainda não. Depois de tudo o que aconteceu, a história de Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest não termina de verdade. Na realidade, ela apenas muda de forma. Porque esse filme não foi criado para ser um filme, mas sim uma ponte. Uma construção narrativa que liga passado, presente e futuro dentro de um universo muito maior do que parece na superfície. Se olharmos como Tenkau, percebemos que cada evento, cada decisão e cada personagem estão conectados por um tema central, destino versus escola. Jack Sparrow tentou escapar do destino. Fez o acordou, ganhou tempo, acreditou que poderia enganar algo que não pode ser enganado. Mas no final, o destino o encontrou. E isso mostra que, por mais inteligente que ele seja, existem forcas que estão além de qualquer estratégia. Por outro lado, Bochona representa a escola. Ele poderia simplesmente cumprir sua missão, pegar a bússola, salvar Elizabeth e sair desse mundo. Mas ele escolhe ficar. Escolhe lutar. Escolhe enfrentar Davy Jones, mesmo sabendo que isso pode custar tudo. Elizabeth também passa por uma transformação profunda. No início, ela é alguém que ri as circunstâncias. Mas ao longo da história, ela se torna alguém que toma decisões difíceis. A decisão de sacrificar Jack não foi apenas estratégica. Foi emocionalmente devastadora. E isso transforma completamente. Agora, vamos falar sobre Davy Jones em um nível mais profundo. Ele não é apenas um antagonista. Ele é, talvez, o personagem mais trágico de toda a história. Um homem que amou, que sofreu e que decidiu remover o próprio Curacao para não sentir mais dor. Esse conceito é extremamente poderoso, porque simboliza algo muito humano. Quantas vezes as pessoas tentam evitar dor emocional se fechando, se afastando, deixando de sentir? Davy Jones fez isso literalmente. E o resultado foi se tornar o monstro. O Curacao dentro do baú representa algo muito maior do que controle.
representa vulnerabilidade, porque quem controla o coração de alguém controla suas emoções. E isso conecta diretamente com Cutler Beckett. Ele não acredita em emoção. Ele acredita em sistema, em controle, em poder estruturado. E por isso ele quer o coração, não para entender, mas para dominar. Isso cria um contraste muito interessante entre personagens. Jack vive no caos. Will vive no conflito. Elizabeth vive na decisão. Davy Jones vive na dor. E Beckett vive no controle. 5 formas diferentes de enxergar o mundo. Agora, olhando para o universo em si, percebemos que o filme expande muito mais do que apenas a história principal. Ele introduz conceitos que ampliam completamente a mitologia. O Flying Dutchman não é apenas um navio. Ele é um símbolo de punição eterna. Um lugar onde almas são opresas, onde o tempo perde significado, onde a identidade se dissolve. O Kraken não é apenas um monstro. Ele é o instrumento do inevitável. Ele não negocia. Não pensa. Não hesita. Ele apenas cumpre. A bússola de Jack é outro elemento importante. Ela não mostra o caminho certo. Mostra o desejo mais profundo. E isso pode ser perigoso, porque nem sempre o que queremos é o que precisamos. Agora vamos falar sobre o impacto real desse filme. Quando foi lançado, ele não era apenas uma sequência. Ele redefiniu o conceito de sequência. Ao invés de repetir a fórmula do primeiro filme, ele expandiu tudo. Mais personagens, mais complexidade, mais riscos. E isso não é fácil. Muitas sequências falam exatamente nesse ponto. Mas aqui, o filme conseguiu crescer sem perder identidade. Os efeitos visuais também foram revolucionários para a época. Davy Jones, por exemplo, é considerado até hoje um dos personagens mais bem feitos em CGI da história do cinema. Sua expressão, seus movimentos, sua presença, tudo contribui para torná-lo real. Mas o mais impressionante não é o visual, é o emocional. Porque mesmo sendo uma criatura, ele transmite dor. E isso é raro. Agora, olhando para o final novamente, percebemos que ele não é apenas um gancho para o próximo filme. Ele é uma inversão completa. O herói desaparece. O vilão ganha controle. O sistema vence. Isso não é comum. É exatamente isso que torna a história mais interessante. Porque agora a esperança não é garantida. Agora, o próximo passo é ainda mais difícil. Ir até o fim do mundo. E isso não é apenas um lugar. É uma ideia. É atravessar limites. É desafiar o impossível. É aqui que entra Barbosa. Seu retorno não é apenas uma surpresa. É uma peça essencial. Porque ele representa experiência, conhecimento, sobrevivência. Ele já esteve morto. Já voltou. E isso o torna único. Agora, juntando tudo isso, temos uma nova formação. Will, Elizabeth, Barbosa, Tia Dalma, a tripulação. Todos com o mesmo objetivo. Trazer Jack de volta. Mas também corrigir o equilíbrio. Porque o mundo agora está fora de ordem. E isso leva a história para um nível ainda maior, onde não se trata mais apenas de indivíduos, mas de forcas. O mar, o poder, o destino. E tudo isso converge para um ponto. O próximo capítulo. Mas antes de chegar lá, precisamos entender uma última coisa. Jack Sparrow. Ele morreu como Comecou, enfrentando o impossível. Mas dessa vez, sem fugir. E isso muda tudo. Porque mostra crescimento. Mostra que, no fundo, ele não é apenas um trapaceiro. Ele é alguém que,
quando necessário, fica. E paga o preço. É exatamente isso que o torna inesquecível. Porque no final não são os heróis perfeitos que marcam. São aqueles que falam, que erram, que fogem. Mas que, quando chega o momento, escolhem ficar. E assim a história continua. Depois da queda do Black Pearl e da morte de Jack Sparrow, a história entra em um estado completamente diferente. Não existe mais aquele equilíbrio entre aventura e humor que definia os momentos anteriores. Agora tudo parece mais pesado, mais sério, mais inevitável. O grupo que sobreviveu não está apenas lidando com uma perda, mas como o M-Vecio. Jack não era apenas o M-Capitão, ele era o elemento imprevisível que mantinha tudo em movimento. Sem ele, tudo parece mais lento, mais calculado e, ao mesmo tempo, mais perigoso. Elizabeth carrega a maior parte desse peso. Ela tenta não demonstrar, mas cada decisão que ela toma agora é influenciada pelo que aconteceu. O momento em que ela algemou Jack não sai da sua mente. Não importa quantas vezes ela tente justificar aquilo como uma escola necessária, sempre existe uma dúvida silenciosa. Será que havia outra forma? Essa dúvida é o que começa a moldar sua evolução. Ela deixa de ser apenas alguém que quer sobreviver e passa a ser alguém que precisa corrigir o que fez. Will, por outro lado, está focado. Para ele, a missão nunca mudou. Salvar seu país. Salvar Elizabeth. E agora, trazer Jack de volta. Mas diferente de Elizabeth, ele não se prende ao passado. Ele olha para frente. Ele acredita que ainda existe uma solução. E essa diferença entre os dois cria uma dinâmica muito interessante. Enquanto Elizabeth carrega culpa, Will carrega esperança. E essa combinação é o que mantém o grupo unido. Tia Dalma se torna ainda mais importante nesse ponto da história. Ela não é apenas uma guia, ela é alguém que entende as regras desse mundo. Um mundo onde morte não é necessariamente o fim, onde acordos têm consequências que vão além da vida, onde o mar guarda coisas que a maioria das pessoas nunca deveria ver. Quando ela fala sobre o fim do mundo, ela não está falando de um lugar físico comum. Ela está falando de um limite. Um ponto onde a realidade começa a se distorcer. Onde o mundo dos vivos e o dos mortos se tocam. Esse conceito é extremamente importante, porque significa que para trazer Jack de volta, eles precisam atravessar algo que não foi feito para ser atravessado. Enquanto isso, em outra parte do mundo, Cutler Beckett começa a consolidar seu poder. Como o curacao de Davy Jones em sua posse, ele não é mais apenas um homem influente. Ele se torna a pessoa mais poderosa do mar. E isso muda completamente o cenário. Antes, os piratas serão livres, perigosos, imprevisíveis. Mas agora existe controle. Beckett representa algo muito mais perigoso do que qualquer monstro. Ele representa organização, sistema, domínio estratégico. Porque enquanto Davy Jones governa pelo medo, Beckett governa pela estrutura. E isso é muito mais difícil de combate. Ele não precisa lutar. Não precisa correr riscos. Ele apenas dá ordens. E isso transforma o mundo em algo completamente diferente. O mar, que sempre foi símbolo de liberdade, agora começa a se tornar um espaço controlado. E isso é algo que nenhum pirata pode aceitar. Voltando ao grupo principal, a presença de Barbosa começa a fazer sentido. Ele não está ali por acaso. Ele entende o mar de uma forma que poucos entendem. Ele conhece histórias antigas, rotas esquecidas, segredos que não estão nos mapas. E mais importante, ele já enfrentou a morte. Isso o torna essencial. Porque para chegar ao fim do mundo, é preciso alguém que já esteve próximo dele. A dinâmica entre Barbosa e os outros personagens também é interessante. Existe desconfiança, histórico, conflitos passados.
mas ao mesmo tempo existe necessidade. Eles precisam dele. E ele sabe disso. Essa relação cria uma tensão constante, mas também uma colaboração inevitável. Enquanto isso, algo importante precisa ser entendido. Jack Sparrow não está apenas morto. Ele está em outro lugar. Lugar onde as regras são diferentes. E isso abre espaço para uma das ideias mais fascinantes da história. O que acontece depois da morte no mundo dos piratas. Esse conceito será explorado no próximo capítulo, mas aqui já começamos a sentir sua presença. Porque Jack não desapareceu. Ele foi levado. E isso significa que pode ser trazido de volta. Mas não sem custo. Sempre existe o M preco. Esse é o M dos temas mais fortes de toda a franquia. Nada vem de graça. Cada escola tem uma consequência. Cada acordo cobra algo em troca. E agora, o grupo está prestes a fazer o maior acordo de todos. Desafiar o próprio limite da existência. A preparação começa. Eles precisam de UM navio. Precisam de suprimentos. Precisam de UM plano. Mas, acima de tudo, precisam acreditar. Porque sem isso, não existe caminho. O mar, nesse ponto, deixa de ser apenas cenário. Ele se torna personagem. Ele observa. Ele ri. Ele testa. E apenas aqueles que realmente entendem suas regras conseguem atravessá-lo. Barbosa lidera essa preparação. Ele sabe o que precisa ser feito. E também sabe que nem todos vão voltar. Esse tipo de liderança é diferente. Não é motivacional. Não é inspiradora. É realista. E isso torna tudo ainda mais intenso. Elizabeth, mesmo com sua culpa, assume o papel mais ativo. Ela não espera mais. Ela guia. Will continua sendo o coração do grupo. A motivação. A razão. E juntos, eles se preparam para algo que ninguém jamais fez. Ir além do mundo conhecido. E isso nos leva a ponto importante da análise. Essa história não é mais sobre encontrar tesouros. É sobre recuperar o que foi perdido. É sobre enfrentar consequências. É sobre aceitar que algumas escolas não podem ser desfeitas, mas podem ser enfrentadas. E isso é o que dá profundidade à narrativa. Porque transforma uma aventura em algo muito mais significativo. Agora, tudo está pronto. O destino está definido. E o próximo passo é atravessar o fim do mundo. Existe o ponto no oceano onde os mapas deixam de fazer sentido. O lugar que não pode ser encontrado apenas com direção ou cálculo. Não é sobre navegar melhor, nem sobre conhecer rotas. É sobre entender algo muito mais profundo. É sobre aceitar que o mundo não termina onde a gente pensa. Barbosa sabe disso. É por isso, quando ele começa a guiar o navio, suas decisões parecem estranhas para quem está olhando de fora. Ele não segue o vento de forma lógica, não se orienta pelas estrelas como um navegador comum. Ele observa sinais que poucos conseguem perceber. O comportamento do mar. A direção das nuvens. O silêncio. Porque o fim do mundo não é um lugar fixo. É um estado. E para chegar até lá, não basta ir. É preciso atravessar. A tripulação sente isso. A atmosfera muda. O vento fica mais pesado. O mar começa a parecer mais escuro. E o mais importante, o silêncio cresce. Não é o silêncio comum. É o silêncio que parece observar. Elizabeth percebe primeiro. Algo não está certo. Não é apenas o ambiente, é a sensação. Como se estivessem sendo puxados para algo. Will também sente. Mas diferente dela, ele não hesita. Ele sabe que esse é o caminho. E Barbosa confirma. Eles estão perto. Mas existe um último passo.
Ritual. Algo que separa o mundo dos vivos do que vem depois. O navio precisa virar. Esse momento é dos mais simbólicos de toda a história. Porque não é apenas uma acao física. É uma inversão de realidade, de lógica, de existência. A tripulacao hesita, porque sabemos que isso significa. Uma vez que fizerem isso, não existe garantia de volta. Mas não é escola. Eles precisam continuar. E então, eles fazem. O navio vira. O mundo vira. O céu se torna o mar. O mar se torna o céu. E tudo muda. Agora, eles estão do outro lado. Esse lugar não é o inferno. Não é o céu. É algo entre. Um espaço onde o tempo não funciona normalmente. Onde a lógica não se aplica. Onde o que existe não deveria existir. E é aqui que Jack Sparrow está. Mas não como conhecemos. Ele está sozinho. Ou, pelo menos, acha que está. Porque esse lugar faz algo diferente. Ele não apenas prende. Ele reflete. Jack começa a ver versões de si mesmo. Múltiplos Jacks. Mas agora é diferente. Não é o monstro. Não é o inimigo físico. É o próprio ambiente. E isso torna tudo ainda mais tenso. Porque não há como lutar contra isso. Só existe uma opção. Entender. É agir no momento certo. Jack finalmente recupera parte de si. Olha ao redor. E entende. Eles virão buscá-lo. E pela primeira vez, ele não foge. Ele aceita. E isso é o momento mais importante do personagem. Porque mostra que ele mudou. Agora, ele está pronto para voltar. Não existe mais dúvida. Eles estão enfrentando algo que não pertence ao mundo humano. Quando o Flying Dutchman emerge das profundezas do oceano, não é apenas um navio que aparece. É como se o próprio mar estivesse revelando um segredo antigo. A madeira do casco parece viva, coberta por algas, corais e partes orgânicas, como se o navio fosse uma extensão das criaturas que vivem nele. O ar ao redor muda, fica pesado, carregado de uma energia que não pertence ao mundo comum. Will observa tudo isso em silêncio. Ele sabe que aquele momento é decisivo. Não há espaço para erro. Ele sobe a bordo e imediatamente é capturado. Os tripulantes do Dutchman não são humanos comuns. São homens transformados pelo tempo, pela maldição, pela servidão eterna. Seus corpos estão deformados, misturados com criaturas marinhas, como se estivessem sendo lentamente consumidos pelo oceano. E isso revela algo importante. Servir Davy Jones não é apenas trabalhar, é perder a humanidade. Will é levado diante de Davy Jones, e pela primeira vez, vemos ele completamente. Não é humano. Não mais. Seu rosto é coberto por tentáculos. Seus olhos carregam uma tristeza profunda. Sua presença é dominante. Davy Jones não é apenas um vilão. Ele é uma consequência. Quando fala, sua voz é calma, mas ameaçadora. Ele escuta Will, observa, analisa. Will diz que foi enviado por Jack Sparrow para pagar uma dívida. E esse detalhe é crucial, porque Davy Jones entende o jogo. Ele olha para o horizonte, usa seu telescópio e vê o Black Pearl e lá, Jack Sparrow. Os dois se encaram à distância, sem palavras, mas com total entendimento. E então, Davy Jones faz algo impossível. Ele desaparece e aparece no Black Pearl. Esse momento quebra completamente as regras da realidade. Mostra que ele não está limitado pelo mundo físico. Ele confronta Jack. Lembra o acordo. 13 anos. Tempo esgotado. Jack tenta negociar, como sempre, mas dessa vez não funciona da mesma forma. Davy Jones propõe algo diferente. Uma troca. 100 almas. Jack já enviou uma. Faltam 99. Se conseguir, estará livre. Esse momento é extremamente importante, porque revela a verdadeira natureza do conflito.
Jack não está lutando contra a morte, está tentando adiá-la. David Jones aceita o acordo, remove a marca negra e desaparece. Agora Jack tem 3 dias para encontrar 99 pessoas e sobreviver. Enquanto isso, no Dutchman, Will continua sua missão. Ele precisa encontrar a chave, mas não sabe onde está, e então encontra alguém inesperado, seu pai, Bootstrap Bill Turner. Mas ele não é mais o mesmo. Está preso, confuso, desconectado. A maldição começou a afetar sua mente. Will tenta falar com ele, mas percebe algo terrível. Ele está esquecendo quem é, e isso adiciona uma camada emocional muito forte. Porque agora, a missão não é só pegar a chave, é salvar seu pai. Mas Bootstrap não sabe onde está a chave. E então, uma figura misteriosa aparece. Alguém que entende o sistema do navio. Ele revela a verdade. David Jones sempre carrega a chave com ele, no pescoço. Agora Will sabe o que fazer, mas precisa de uma oportunidade. E essa oportunidade surge em um jogo. Os tripulantes jogam dados, mas não por diversão. Eles apostam anos de suas vidas. Tempo, o recurso mais valioso de todos. Will entra no jogo e desafia David Jones. Aposta tudo, sua vida inteira, em troca da chave. Esse momento é tenso, silencioso, porque não é apenas sorte, é estratégia. Bootstrap entra no jogo também e tenta ajudar, mas comete um erro. Ele trapaceia e David Jones percebe. O castigo é imediato. Servidão eterna, sem esperança, sem liberdade. Esse momento é devastador, porque mostra que não há misericórdia, mas também revela algo importante. Will viu a chave, sabe onde está, e isso é suficiente. Durante a noite, ele age, com a ajuda do pai, que por um breve momento recupera a lucidez. Eles criam uma distração, e Will vai até David Jones. Ele está dormindo. E esse momento é simbólico, porque mesmo um monstro precisa descansar. Will se aproxima, rouba a chave e foge. Agora, a corrida começou. No dia seguinte, David Jones percebe. A chave sumiu e imediatamente entende. Jack Sparrow, o baú, o coração, tudo está conectado. Ele ordena que o Dutchman se mova e o navio desaparece novamente, nas profundezas. Enquanto isso, Jack, Elizabeth e os outros já estão no caminho, seguindo a bússola, que agora funciona, porque finalmente há clareza, desejo, objetivo, e todos querem a mesma coisa, o baú, mas por motivos diferentes. E isso é o que torna tudo mais perigoso, porque agora não é apenas uma busca, é uma corrida. O mar está mais agitado agora, não apenas pelas ondas, mas pela tensão que cresce entre todos os envolvidos. A bússola de Jack finalmente aponta com clareza, não porque o caminho ficou mais fácil, mas porque o desejo de cada um se tornou mais forte do que nunca. Não existe mais dúvida sobre o que querem: o baú, o coração, o controle. E é assim que eles chegam à ilha, um lugar aparentemente comum, mas carregado de significado. Não há sinais visíveis de algo extraordinário, mas a atmosfera diz o contrário. É o tipo de lugar onde segredos são enterrados, onde histórias antigas permanecem escondidas, esperando para serem descobertas. Jack é o primeiro a agir. Ele começa a cavar, sem hesitação, sem explicar, como se já soubesse exatamente onde procurar. E em poucos momentos, o baú aparece, o Dead Man's Chest, simples por fora, mas carregado de poder. Jack abre, e lá está, o coração de David Jones, batendo, vivo. Esse momento é silencioso, pesado. Porque todos entendem o que isso significa. Quem controlar esse coração, controla David Jones. E quem controla David Jones, controla o mar. Mas antes que qualquer decisão seja tomada, Will chega. E logo depois, James Norrington. E agora, temos 3 homens, 3 objetivos, 3 caminhos. Jack quer liberdade. Quer usar o coração como moeda de troca, se entregar a Jones e escapar. Will quer salvar seu pai, libertá-lo da maldição, acabar com a escravidão. Norrington quer redenção, quer recuperar sua posição, seu respeito, sua identidade. E o coração é a chave para tudo isso.
O conflito é inevitável. E começa. Uma luta, mas não uma luta comum. É caótica, imprevisível, quase absurda. Espadas se chocam, corpos se movem e o baú passa de mão em mão. Esse momento é único, porque mistura tensão com humor, estratégia com improviso. Eles lutam enquanto correm, correm enquanto lutam, e tudo gira em torno de um único objeto, o baú. A luta os leva até uma antiga igreja, um lugar que deveria representar paz, mas que agora se torna campo de batalha, e então o sino toca, um som alto, constante, e esse som atrai atenção, porque eles não estão sozinhos. Os servos de Davy Jones chegam, criaturas do mar, metade humanas, metade monstros. Agora o conflito muda novamente. Não é mais apenas entre eles, é contra algo maior. Elizabeth entra em ação. Ela pega o baú e corre. Todos a seguem. Mas o terreno não ajuda. Uma árvore, um desequilíbrio, e o baú cai, rola, desce. E um dos servos pega, mas Jack reage rápido, derruba a criatura, recupera o baú e corre, mas não por muito tempo, porque agora todos estão atrás dele. Will, Norrington, os monstros, e o caos continua. Jack consegue se afastar, abre o baú novamente e pega o coração, coloca em um pote, mas antes que possa agir, é atacado, e a luta recomeça, agora ainda mais intensa. Mais servos chegam e cercam todos. Norrington toma uma decisão. Ele pega o baú e foge, deixa todos para trás. Esse momento é crucial, porque mostra sua transformação. Ele não está mais preso à honra. Agora ele faz o que for necessário. Os servos o capturam, pegam o baú e retornam ao mar. Enquanto isso, Jack e os outros conseguem escapar, voltam ao Black Pearl e partem, mas não por muito tempo, porque o Dutchman aparece novamente e a perseguição começa. O Black Pearl é rápido, muito rápido, e por um momento parece que vão conseguir escapar. Mas então, algo acontece. O pote cai, quebra, e o coração não está mais lá. Nesse momento, Will entende. Não é o Dutchman, é o Kraken, o monstro do mar, a criatura mais temida, enviado por Davy Jones. E então ele aparece, gigantesco, escuro, incontrolável. E o ataque começa. Tentáculos emergem da água, envolvem o navio, destroem tudo. A tripulação entra em desespero. Eles lutam, disparam, resistem, mas não é suficiente. Então criam um plano. Álcool, pólvora, uma explosão. Eles preparam tudo e detonam. O Kraken é ferido, mas não derrotado. E Jack sabe, ele sabe que isso não acabou. Ele volta para o navio e diz a todos para fugirem, porque ele entende a verdade. O Kraken não quer o navio, quer ele. Elizabeth percebe e faz algo inesperado. Ela o beija, mas não é amor, é despedida. Ela o prende com algemas, porque sabe que essa é a única forma. Todos escapam, menos Jack. E então o Kraken retorna, e Jack não foge. Ele enfrenta, sozinho, com uma espada, diante de um monstro. E então ele é engolido, e o Black Pearl afunda. O silêncio depois do caos é sempre o momento mais pesado. Não há mais gritos, não há mais luta, não há mais movimento. Apenas o mar, calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabem que algo muito maior acabou de acontecer. Jack Sparrow desapareceu. O Black Pearl afundou. E o Kraken cumpriu sua missão. Os sobreviventes estão à deriva. Elizabeth, Will e o restante da tripulação observam o horizonte baixo. Ninguém fala por um tempo, porque não há palavras que possam descrever o que acabaram de perder. Jack não era apenas o capitão. Ele era o centro de tudo. O caos, a estratégia, a imprevisibilidade. E agora ele não está mais lá. Elizabeth sentiu o peso da sua decisão, porque ela sabe. Ela foi quem fez isso. Ela o prendeu.
Ela escolheu sacrificar Jack, e isso muda completamente o seu personagem. Até esse momento, Elizabeth sempre esteve dividida entre aventura e moralidade. Mas agora, ela fez uma escolha definitiva. Ela deixou de ser apenas alguém que ri a história e se tornou alguém que molda o destino dela. E esse tipo de decisão tem consequências. Enquanto isso, o foco muda para outro personagem, James Norrington. Ele chega a Port Royal, cansado, sujo, mas com algunas maus. O Curacao de Davy Jones. Ese momento é extremamente importante, porque representa a redenção dele. Ele entrega o Curacao a Cutler Beckett, e com isso recupera tudo. Sua posição, seu respeito, sua identidade. Mas ao mesmo tempo, perde algo, porque agora ele faz parte do sistema que antes apenas servia. Agora ele contribui diretamente para ele. Cutler Beckett, por sua vez, finalmente consegue o que queria. Controle. Porque agora ele pode controlar Davy Jones. E isso muda o equilíbrio do mundo. Porque o mar agora tem um M dono. E esse dono não é o M pirata. É o M Império. Esse detalhe é crucial para entender o impacto da história. Porque mostra que o verdadeiro poder não está apenas nos monstros ou nos heróis. Está nas estruturas, nos sistemas. E agora o sistema venceu. Mas a história ainda não acabou. Voltamos para tia Dalma. Elizabeth, Will e os outros chegam até ela. E pela primeira vez, vemos algo diferente. Desespero. Eles não estão ali por respostas. Estão ali por esperança. Eles querem Jack de volta. E tia Dalma faz uma pergunta simples. Vocês estão dispostos a ir até o fim do mundo? Essa pergunta não é apenas geográfica. É simbólica. Porque significa ir além do limite. Além do possível. E todos dizem sim. Sem hesitar. Porque agora isso não é mais uma aventura. É uma missão. Uma missão de resgate. Então, acontece o momento final. A porta se abre. E alguém entra. Barbosa. Vivo. Esse momento muda tudo. Porque ele deveria estar morto. Mas não está. E sua primeira pergunta define tudo. Onde está o meu navio? O Black Pearl. Esse momento não é apenas um plot twist. É a confirmação de algo maior. A morte não é o fim. E isso abre possibilidades infinitas. Agora, analisando toda a história, podemos entender por que esse filme funciona tão bem. Primeiro, o conflito. Não é simples. Não é direto. Cada personagem quer algo diferente. Jack quer liberdade. Will quer salvar o país. Elizabeth quer salvar Will. Norrington quer redenção. Beckett quer controle. Davy Jones quer cumprir seu destino. E todos esses objetivos entram em conflito. Segundo, o conceito. O Curacao fora do corpo. Isso é extremamente poderoso simbolicamente. Porque representa alguém que não quer sentir. Que removeu sua própria humanidade. E isso transforma Davy Jones em algo mais do que um M. vilão. Ele é uma tragédia. Terceiro, o protagonista. Jack Sparrow não é um herói tradicional. Ele é egoísta, manipulador, imprevisível. Mas no final ele volta, mesmo sabendo o risco. E isso muda tudo, porque mostra que, no fundo, existe algo mais. Quarto, o final. Não é fechado. Jack está morto. O Curacao está com Beckett. Davy Jones está sob controle. Mas ao mesmo tempo, tudo está comichando. Isso é o que chamamos de final aberto. E é extremamente eficaz, porque mantém o interesse.
mantém a curiosidade. Mantém a história viva. Agora falando de números. O filme foi lançado em 2006. Teve orçamento de aproximadamente 220 milhões de dólares. E arrecadou mais de $1 bilhão, se tornando dos maiores sucessos da época. Mas o mais importante não são os números, é o impacto. Porque esse filme redefiniu o que uma sequência pode ser. Expandiu o mundo. Aprofundou os personagens. Elevou os riscos. E criou algo maior. Uma saga. No final, o que essa história realmente nos mostra não é sobre piratas. Não é sobre monstros. Não é sobre tesouros. É sobre escolas. Sobre o que estamos dispostos a fazer para conseguir o que queremos. É o preço que pagamos por isso. Porque no mundo de Pirates of the Caribbean nada vem de graça. Nem mesmo a liberdade. E assim, essa história termina. Mas a jornada ainda não. Depois de tudo o que aconteceu, a história de Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest não termina de verdade. Na realidade, ela apenas muda de forma. Porque esse filme não foi criado para ser um filme, mas sim uma ponte. Uma construção narrativa que liga passado, presente e futuro dentro de um universo muito maior do que parece na superfície. Se olharmos como Tenkau, percebemos que cada evento, cada decisão e cada personagem estão conectados por um tema central, destino versus escola. Jack Sparrow tentou escapar do destino. Fez o acordou, ganhou tempo, acreditou que poderia enganar algo que não pode ser enganado. Mas no final, o destino o encontrou. E isso mostra que, por mais inteligente que ele seja, existen forcas que estão além de qualquer estratégia. Por outro lado, Bochona representa a escola. Ele poderia simplesmente cumprir sua missão, pegar a bússola, salvar Elizabeth e sair desse mundo. Mas ele escolhe ficar. Escolhe lutar. Escolhe enfrentar Davy Jones, mesmo sabendo que isso pode custar tudo. Elizabeth também passa por uma transformação profunda. No início, ela é alguém que ri as circunstâncias. Mas ao longo da história, ela se torna alguém que toma decisões difíceis. A decisão de sacrificar Jack não foi apenas estratégica. Foi emocionalmente devastadora. E isso transforma completamente. Agora, vamos falar sobre Davy Jones em um nível mais profundo. Ele não é apenas um antagonista. Ele é, talvez, o personagem mais trágico de toda a história. O homem que amou, que sofreu e que decidiu remover o próprio coração para não sentir mais dor. Esse conceito é extremamente poderoso, porque simboliza algo muito humano. Quantas vezes as pessoas tentam evitar dor emocional se fechando, se afastando, deixando de sentir? Davy Jones fez isso literalmente. E o resultado foi se tornar o monstro. O coração dentro do baú representa algo muito maior do que controle. Representa vulnerabilidade. Porque quem controla o coração de alguém, controla suas emoções. E isso conecta diretamente com Cutler Beckett. Ele não acredita em emoção. Ele acredita em sistema, em controle, em poder estruturado. E por isso ele quer o coração. Não para entender, mas para dominar. Isso cria um contraste muito interessante entre personagens. Jack vive no caos. Will vive no conflito. Elizabeth vive na decisão. Davy Jones vive na dor. E Beckett vive no controle. 5 formas diferentes de enxergar o mundo. Agora, olhando para o universo em si, percebemos que o filme expande muito mais do que apenas a história principal. Ele introduz conceitos que ampliam completamente a mitologia. O Flying Dutchman não é apenas um navio. Ele é um símbolo de punição eterna. Um lugar onde almas são presas, onde o tempo perde significado, onde a identidade se dissolve. O Kraken não é apenas um monstro. Ele é o instrumento do inevitável.
Ele não negocia, não pensa, não hesita. Ele apenas cumpre. A bússola de Jack é outro elemento importante. Ela não mostra o caminho certo. Mostra o desejo mais profundo. E isso pode ser perigoso, porque nem sempre o que queremos é o que precisamos. Agora vamos falar sobre o impacto real desse filme. Quando foi lançado, ele não era apenas uma sequência. Ele redefiniu o conceito